Olá, Câncer! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. E hoje vamos a mais uma leitura semanal, o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E se você está chegando aqui agora, já se inscreve no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E também é importante que você dê uma olhada na descrição do vídeo. Através da descrição do vídeo, você vai saber se esse vídeo vale a pena ficar até o final, se tem algo correspondente com o seu momento atual. Mas eu acredito que se você chegou até essa leitura, até esse canal, então essa leitura é para você. Fique até o final, porque com certeza tem informações importantes, valiosíssimas. Então bora lá, cancerianos, vamos ver o que vem para vocês através do nosso oráculo, o espírito dos animais. Vamos ver qual animal de poder se manifesta na sua leitura. Lembrando também que agora você pode ver, acompanhar a leitura através do seu idioma. É só clicar no seu idioma, abaixa aí a legenda e vocês conseguem acompanhar toda a leitura aonde você estiver, no conforto da sua casa e no seu idioma, ok? Vamos lá. Espírito Tatu imponha limites saudáveis. Olha lá, cancerianos, começamos muito bem. E aqui o Espírito do Tatu já vem falando para você, olha, tá na hora de você impor limites. Limites saudáveis. E esses limites cabe a você também, né? Sabe aquela... O olhar no espelho é o exercício do espelho. Isso funciona muito bem. Isso funciona muito bem. E vocês vão entender perfeitamente o que a gente quer dizer para vocês. Por quê? Não adianta você colocar e pôr limites saudáveis só no outro. Mas e os seus limites? Né? Quando a gente já fala dos seus limites, significa o quê? Se olhe no espelho e decrete para você mesmo. Diga o seu nome, se olhe no espelho e diga: você nasceu para vencer. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para fazer a grande transformação na sua vida. Você nasceu para ser feliz, para ter abundância, para ter prosperidade. Você não vai mais ficar preso a pessoas ou situações que te trouxeram dor, mágoas, ressentimento. Você não vai ser mais vítima de ego. Você não vai ser mais vítima do seu orgulho ferido. Entendeu esses tipos de limite? Então começa por nós mesmos. Aqui existe um trabalhar, uma reforma íntima. E é claro, a partir daí, você também vai saber impor limites saudáveis no externo. Onde, sabe, sair de cobranças. Pessoas que drenam a tua energia. Pessoas que gostam de impor o que você tem que fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não. Está na hora de você assumir as rédeas da sua vida. Então esse exercício do espelho, a partir do momento que eu coloquei limite no externo, agora eu vou colocar limite em mim mesmo. Eu não me permito mais me sentir numa energia de estagnação, numa energia de tristeza, numa energia de crenças que limitam, que me impeçam de caminhar. Deu para compreender? Olha que importância tem isso aqui. Número 61, 6 e 1 é 7. 7 é a carta da cobra, onde fala de situações enroladas, situações complicadas, dificuldades que vocês vêm passando. Onde já fala para vocês, olha, é o momento de você trocar de pele. É o momento de você ter sabedoria para com você e para com os outros. A forma com que você lida daqui para frente na sua vida. O que é esse trocar de pele? É justamente esse exercício do espelho. É mudar minhas atitudes, minha forma de pensar, minha forma de ser, minha forma de agir. Eu estou indo para um novo. Eu quero um novo na minha vida. Então não vou mais permitir que pessoas ou situações me aprisionem como muitos de vocês vêm se sentindo assim. Vontade de se libertar, mas tinha algo que prendia vocês. A nível emocional, a nível mental, a nível financeiro. Então é o fim dessa energia para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Então tá na hora de você fazer esse exercício. E seja lá pessoas ou situações que estão tentando podar você, coloque limites saudáveis. Eu respeito a sua opinião, mas respeite a minha também. É bem essa energia para vocês.
Fundo do deck de vocês, o espírito da pantera que já vem falando para vocês, resgate o seu poder. É o momento para vocês de liberdade, é o momento de vocês de alegria, de ir para o novo, uma renovação. Por que a gente está falando isso? Número 49, 4 e 9, número 13, dentro do baralho cigano, significa a criança. A criança no negativo, ela fala do medo, ela fala da insegurança. A sua criança interior que foi ferida, ela traz aquela energia da birra, aquela energia da teima. Ela no negativo, ela traz essa informação. Porém, no lado positivo, ela fala o quê? De libertação. Ela fala de ir pro novo. Novos começos, novas amizades, novas pessoas, um novo agir, um novo meio de pensar, novas oportunidades que surgem, porque eu vou me abrir para essas novas possibilidades. Eu não vou mais me sentir preso como eu estava. Então aqui o Espírito da Pantera falou, tá na hora de você resgatar o seu poder. Então para vocês é fim de peso nas costas. É fim de situações dolorosas. Situações algo difícil. Até doenças, porque muitos de vocês cancerianos, situações que veio acontecendo na sua vida afetou a sua saúde, principalmente a saúde mental, a saúde emocional. Muitos aí tiveram que procurar terapias, psicólogos, outros com problemas de depressão. Então isso aqui abalou, então agora é o fim para isso tudo. Peraí, agora eu vou, sabe aquele ressurgimento? Renasci aqui, ó, um novo canceriano. A espiritualidade está te impulsionando para esta vibração, para este acontecimento. Não dá mais para você carregar pesos, mágoas, ressentimentos. Isso aqui não cabe mais a você. Então agora é o momento de você colocar a sua vida em ordem, impor limites. Gente, isso aqui é uma leitura coletiva, é uma leitura atemporal, intuitiva. Pegue apenas o que ressoar com o seu momento, sem forçar a situação. Tarô é orientação, livre-arbítrio é de cada um, que fique bem claro isso, tá? Para depois não colocarem nos comentários coisas que não tem nada a ver, né? Então fique bem claro isso. O livre-arbítrio é de cada um. Aqui é um direcionamento, é uma orientação. E cada um sabe aonde isso aqui se encaixa perfeitamente. Verifique seu Sol, Lua, Ascendente e sua Vênus também, porque é muito importante isso também, tá? Então é o fim para vocês. Porque vocês vão começar a manifestar algo, e esse algo será maravilhoso. É hora de materializar. E aqui já vem falando para vocês, o espírito do corvo branco fala para você, confie na magia. Eita, existe aqui, olha, novas alianças, novas parcerias. E quando falamos de novas alianças, novas parcerias, não significa que é relacionamento. Pode ser? Pode. Mas aqui fala também de contratos, acordos acontecendo. A carta número 25 é a carta das alianças. Então aqui já vim falando para você, confie na magia. Vocês vão ver diante dos olhos de vocês a magia, a manifestação acontecendo. Algo aqui vocês vão conseguir materializar, algo vocês vão começar a iniciar, é algo novo, é maravilhoso, vai gerar frutos, vai gerar estrutura, vai gerar para vocês o equilíbrio, principalmente sobre questões financeiras, que muitos de vocês têm passado por grandes dificuldades no campo financeiro. Coisas que já eram para vocês cancerianos estarem vivendo, que por algum motivo foi travado, foi tirado. Aonde fez vocês voltar a estaca zero. Aonde paralisou, e não foi à toa que caiu aqui os 2 de paus. 2 de paus não, 2 de espadas. O 2 de espadas vem falando para vocês, olha, devido a tudo isso que aconteceu, vocês podem estar se sentindo incapazes ou talvez não esteja disposto a tomar uma decisão. E fica naquele impasse. Sabe aquela situação? Fingir que algo não é um problema, só que agora, sim, devido a situações, eu sei o que você está falando, eu sei do que se trata, mas eu prefiro fazer assim para evitar mais conflito, mais discussões, mais problema. Não, agora é o momento de você pôr limites, seja lá o que é isso aqui. Porém, algumas decisões, sim, vocês precisam tomarem. Aqui já está deixando bem claro para vocês. Então, não finja que algo não é um problema. Está na hora de encarar
sabe? É olhar frente a frente, encarar a realidade. Precisamos ter essa disciplina para com nós, porque quando nós fazemos de conta que não estamos vendo uma situação ou não tomamos uma decisão, é como se falasse para o universo, olha, eu não quero mudança, eu não quero resolver essa questão. E você alimenta isso. E aí gera aquela bola de neve que depois você não consegue sair. Mas você não se dá conta de que porque você está resistindo a alguma mudança, você está resistindo a tomar uma decisão. Não adianta querer resultados positivos se você não mudar algumas atitudes, se você não tomar decisões na sua vida. Fica difícil. Então aqui já vim falando para vocês estavam nesse período aqui, caiu no centro da leitura de vocês. Mas agora você já sabe, olha, tem coisa sim que eu preciso pôr pontos finais, porque tem sim pontos finais para acontecer aqui. E a partir daí começa a sentir aquela leveza. Olha o que o outro tarô traz para vocês. Mais uma carta do tarô. 4 de terra falando para vocês. Canceriano, alguns de vocês estão sendo muito fútil ou talvez exageradamente cauteloso em relação ao dinheiro. Aqui tem boas decisões para vocês tomarem sobre negócios. Isso aqui será muito bom. Vocês vão ter a oportunidade de até dar aos menos favorecidos. Olha só, vocês passaram por uma grande dificuldade financeira, aonde, sabe aquela coisa, as crenças que limitam, tem que trabalhar só para pagar dívida, pagar conta, e não sai daquele ciclo vicioso. Parece que quanto mais conta eu pago, mais dívida eu pago, mais dívida aparece, e você fica de forma inconsciente atraindo o mais do mesmo. Porém, esse jogo virou. Agora vocês vão ter... Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas tem algo que vai gerar bons frutos. É fim dessa situação de escassez nas finanças de vocês. Aqui vem uma cura, tá? Aqui tem uma expansão na área financeira de vocês. E será uma grande expansão. As coisas começam pequenininha, devagar, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você for ver, nem você mesmo vai acreditar o quanta coisa aconteceu na sua vida. Então não perca essas oportunidades. Tem algo muito positivo para vir para vocês, graças a Deus. Olha aí o carro. Aqui tem vitória. Aqui tem vitória, o carro fala de vitória, o carro fala de conquista. O carro fala de realização, você no topo, você sendo reconhecido. Aqui tem uma grande vitória. É como se você pegasse as rédeas da sua vida, pegasse seu carrinho, ó, fui. Vou para uma nova jornada. Tem uma conquista muito importante aí chegando no caminho de vocês. Fala da sua autodisciplina e da sua força de vontade. Então eu vejo vocês com essa força de vontade. Aqui tem um reconhecimento público para vocês. Porém, ela caiu na casa de bloqueio. O que significa? Talvez uma decisão que você não tomou. Ou talvez algo ainda que você está insistindo. Alguns ainda estão presos a situações do passado, algumas emoções, alguma situação que está trazendo uma certa frustração ou uma crença limitante que está impedindo você de caminhar. Mas não adianta resistir, porque a espiritualidade está te impulsionando para que você vá para essa direção. Porque tem uma grande conquista, tem uma grande vitória. É a virada de chave para vocês aqui. Gente, que coisa linda. Olha aí o despertar. Um grande despertar. Aqui, literalmente, Arcanjo Gabriel vem falando para vocês, olha, Metraton caiu na leitura de vocês, Arcanjo Gabriel falando para vocês, olha, Canceriano, veja as coisas sobre uma perspectiva diferente. Dê uma pausa temporária em determinadas situações. Porque é importante você voltar a você ser você mesmo. É você resgatando o seu poder. Olha lá, resgatando o seu poder. Eu preciso voltar a ser o que eu era. Quem eu era? Se faça essa pergunta. E se olhe no espelho. Quem eu era? Como eu era? E é essa versão que eu quero para mim. Ser eu mesma, livre de amarras, livre de dor, de sofrimento, de doenças, de escassez. É isso que eu quero. Gente, que coisa maravilhosa. Um grande despertar aqui, uma libertação. O 4 de fogo fala para vocês, olha, tem uma satisfação para vocês. Ele fala da paz, da abundância. Aqui a partir de, seja um projeto, seu próprio negócio, uma nova jornada, uma nova empresa que você vai abrir, uma nova porta de trabalho, seja lá o que é isso aqui, cara, na casa profissional de vocês, vai trazer a oportunidade de você ter uma vida familiar feliz.
Aqui, conclusão bem sucedida de um projeto, alguns projetos que estão sendo feitos, e você vai colocar seu projeto porque você tem uma capacidade imensa que vai gerar bons frutos para vocês. Então, a espiritualidade, olha só isso aqui, o imperador, Arcanjo Miguel na mesa de vocês, lembrando que essa mesa, dessa leitura de hoje para vocês é de Arcanjo Miguel, e ele mesmo veio na mesa falando para vocês, olha aí. Seja o imperador da sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Resgate o seu poder. Aqui ele fala da sua organização e lógica. Ele fala da sua estrutura, da sua disciplina. Se mantenha disciplinado, se mantenha estruturado. Organize a sua mente, organize tudo, porque aqui fala de uma organização e lógica. Assuma a liderança. Para muitos aqui tendo até cargos de liderança. E aqui também eu posso estar falando de muitos cancerianos que podem ser líderes religiosos, sim. Aqui tem um chamado aqui da espiritualidade, e muitos são líderes. Então tá na hora de você ser o imperador da sua própria vida. Olha que coisa maravilhosa. Valete de terra no fundo do deck de vocês falando, olha, se prepara aí, cancerianos, porque tem boas notícias sobre assuntos financeiros. E com isso, vai trazer aquela vontade de fazer algo mais desafiador. É uma nova área de estudo também, será muito favorável para vocês. Eu vejo vocês, olha, saindo de um momento de estagnação, tomando decisões, erguendo a cabeça de vocês e tocando a vida de vocês para frente. Olha o carro aqui. É para frente que eu vou. Eu não quero saber mais dessa situação que me trouxe dor, sofrimento, cansaço, estresse, esgotamento. Abalou a minha estrutura, abalou minha saúde, me trouxe bloqueios, impedimentos, situações que só me levaram mais para baixo, porque eu voltei a estaca zero e agora eu tenho que recomeçar. E todo recomeço, ele é desafiador, faz parte. Porém aqui eu vejo um grande empenho de você, uma grande expansão. Aquele projeto que estava guardado lá na gaveta, que por algum motivo ficou travado, crenças que se autorrealizam, vocês também deixando isso para trás. Por isso, sei lá, é um nascimento, é a sabedoria, é o trocar de pele. Então eu vejo aqui um novo aquariano. Aquariano não, canceriano. Observe se vocês têm aquário no mapa, lógico que tem algum local do mapa, tem a energia de aquário. Porém, como falou de aquário, às vezes vocês podem estar lidando com alguém de aquário. E essa energia de aquário, nós tivemos aí, ó, o eclipse, né? Entramos na energia de aquário, lua nova em aquário. E o que é essa lua em aquário? O que esse eclipse traz? É a casa, é a energia que transmuta os seus desejos. Quem acompanhou a leitura, aí já passou o primeiro exercício da lua nova em Capricórnio. Agora entramos nessa lua de aquário. Então o que é que vocês têm que fazer? O próximo exercício que a gente vai passar já é esse aqui, já pega, deixa aí pra vocês. Pegue um copo de água. O que vocês vão fazer? É a energia de desejo. Então, eu vou pôr meus desejos para fora. O exercício do espelho funciona maravilhosamente bem também. É um complemento. Pegue um papel. Escreva qual é o seu desejo. Desenhe qual é o seu desejo. Coloque em lugares para que você todo dia possa vê-los. Esse copo d'água vocês vão segurar na sua mão direita. Olhando para o seu desejo. Lendo o seu desejo e emanando, vocês vão sentir essa vibração no corpo de vocês. Isso vai ser passado tudo para essa água. Essa água, ela é responsável por transmutar, trazer para a realidade aquilo que você deseja. É um exercício individual, não coloque terceiros, porque o seu desejo não é o desejo do outro. Cada um faça o seu a sós, um sossego, uns minutos de silêncio, faça isso. Feito isso, vocês colocam esse copo d'água na testa de vocês, né? Em sentido do terceiro olho. Mentalizando, falando tudo aquilo que você quer que se realize. Coloque no centro do coração e depois no seu umbigo, fazendo essas mesmas afirmações. E já se vendo realizado. Tome um pouco dessa água antes de dormir e pela manhã ao acordar. Faça isso todos os dias, porque temos ainda mais 2 exercícios até chegar o mês. Mês de março já vai entrar aí. Teremos mais outra alunação.
É mais um exercício para quando for em abril você começar a colocar em prática tudo aquilo que você já veio pedindo. Lua de Capricórnio foi a energia da responsabilidade. Qual é o seu desejo e qual é a sua responsabilidade para que esse desejo aconteça. Essa alunação agora é dos sonhos. Vamos desenhar o nosso sonho, escrever no papel os nossos sonhos. Todo dia eu releio ali o que eu escrevi. O que vocês estão fazendo? Vocês vão estar mandando isso para o seu inconsciente, que é o responsável para trazer para o campo da matéria a sua realização. Vocês entenderam como é que se conecta aquilo que você deseja? Porque o seu desejo já existe no campo espiritual, já existe no campo de energia. Você só precisa se conectar a este campo, se vendo já realizado. Então façam isso, cancerianos. Façam isso, ainda já passou aí a segunda deixa. Então olhem o signo de Aquário, porque tem informações sim complementares para vocês, com certeza. Vocês vão começar a respirar mais tranquilo, mais aliviado. É um novo crescimento. Vocês vão ver as coisas se acalmando. É fim de ansiedade para vocês. Aqui tem um grande despertar. E é a partir desse despertar que tudo muda. A carta da estrela, olha aí. A carta da estrela vem trazendo a cura. Já vem trazendo para vocês um sonho realizado. Ela já fala de conexões. Né? Presta atenção em e-mails, quem está aguardando resposta, documentos, papeladas. Quem está aguardando uma oportunidade, está chegando aí para vocês. Aqui a estrela trazendo o seu brilho de volta. Trazendo a sua realização. Trazendo a cura que você precisa. A carta do cigano. O cigano é uma energia masculina, fala da energia da ação. Eu posso estar falando com o masculino? Sim. Assim como eu posso estar falando com o feminino que tem essa energia, que precisa ativar essa energia do masculino. O yang, que é a energia da ação, do movimento. Olha aqui, arcanjo Metatron. Mas vamos ver o que mais significa aqui. Tem a energia da cigana também. Então temos um casal aqui, tá? Nessa questão. Essa energia, posso estar falando de casais? Sim. Eu posso estar falando com energias individuais separadas? Sim. Aqui juntou o agir e a intuição. Ação e intuição. Yin e Yang equilibrado. Podemos estar falando de casais? Sim. Podemos falar que alguns de vocês estão tendo problemas dentro de um relacionamento onde precisa ser colocados limites saudáveis? Sim. Mas vamos ver o que mais clarifica. A carta dos ratos vem falando para vocês, olha, analise as situações. Tem decisões que você precisa tomar? Sim. Tem um grande despertar aqui. Veja as coisas sobre uma perspectiva diferente. Às vezes você está vibrando numa energia de escassez, numa energia da tristeza, numa energia de dor, de sofrimento, de lamento. Mas eu vejo que essa energia fica para trás, porque vocês têm um despertar. Então, para vocês, canceriano, é uma nova jornada. O vídeo pode ficar um pouquinho esticado, mas vale a pena esperar até o final. A carta da criança é falando do renovo, da novidade, novas oportunidades que surgem para você. Aqui vem falando da felicidade, de momentos felizes, momentos contentes, porque a criança ela traz a energia da felicidade, da alegria, do contentamento, do novo. Aqui posso ser um novo emprego? Sim. O meu novo projeto? Pode. Uma nova ideia que me surgiu dentro do meu campo de trabalho, porque eu sou um empresário? Sim. Que vai trazer uma grande abundância, uma segurança para minha família? Sim. E estabilidade. A carta dos livros já vem falando para você agir de muita sabedoria. Os livros falam de segredos. Os livros falam de o que está oculto vem à tona. Os livros podem estar falando de questões de assuntos burocráticos. Às vezes você está fazendo curso, estudo, provas. Muitas vezes você pode estar prestando concurso, passou no concurso, agora eu consigo meu império. Pode ser uma mudança de carreira também. Porém, os livros podem pedir conhecimento a nível espiritual. Busque mais pela espiritualidade. Haja com muita sabedoria. Seja o imperador da sua vida. Olha que coisa linda. Aqui, gente, só a estrela e chave não tem pra ninguém, né? A chave, ela fala pra você, olha, a solução tá chegando. Nova porta se abrindo pra você. Aqui tem um sonho que vocês vão realizar, seja do seu carro novo, seja da sua casa própria. Aqui é uma realização. Talvez aqui vocês não estão encontrando uma solução devido a essa situação que vocês estão aqui. Olha, eu preciso tomar uma decisão, mas eu tô me sentindo indeciso.
para tomar essa decisão, porém vocês vão encontrar a solução, um caminho, uma porta se faz e vocês seguem em frente. E vocês conseguem resolver. As nuvens. As nuvens falam das instabilidades que vocês vêm passando, as dificuldades, as intempéries, onde vocês não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Calma que essa luz chega. Olha aqui a oportunidade para vocês aqui. Aqui tem uma finalização. Aqui tem alguma questão que está relacionada a uma energia feminina. O caixão ele fala de finalizações e transformação. Então agora eu ouço a minha intuição, eu pego as rédeas da minha vida, eu tomo a frente, eu sigo em frente, rumo aos meus sonhos, rumo aos meus desejos. Aqui é uma grande transformação. Temos um casal aqui. Olha, aqui é um ponto final em toda essa energia que estava permeando aí vocês, canceriano. A espiritualidade fez aqui uma grande limpeza. E aqui tem uma grande vitória para vocês. É fim desse sofrimento. A carta do urso, olha aqui. Cargos de liderança. Assumindo as rédeas da sua vida. O urso fala do empoderamento. Pode ser que vocês estavam lidando também com pessoas frias e calculistas, pessoas, um chefe, uma autoridade que não estava legal e você vai para algo novo, algo melhor. Porém, aqui já está falando para vocês de cargos de liderança, sim. Uma nova oportunidade. Aqui vem o cavaleiro, representando algum arcanjo Miguel, Exu, trazendo para vocês aí novidades. Notícias que chegam para vocês. A espiritualidade, trazendo, amparando vocês, trazendo a tua vitória e também se comunicando. Aqui tem um anjo guardião protegendo vocês e falando para vocês na hora do movimento. Haja com muita sabedoria. Tem questões, assuntos burocráticos, questões de herança, pensão, tudo que refere-se a questões trabalhistas, a questões de justiça. Tem notícia chegando aí para vocês também. Partilhas e vice-versa, o que tiver aí de documento. A carta dos caminhos vai falar para vocês a hora de você tomar decisões, fazer escolhas. E claro que você vai escolher ir para um mundo melhor. E não é a questão de ter um mundo, né? Tô focado no material, não. O que muda aqui para vocês é o seu estado de consciência. É você sair de sabotagem. E principalmente aquilo que está relacionado à tua área financeira. É hora de sair dessas energias negativas de crenças limitantes. Cancerianos, você vai voltar com tudo. Olha lá, o imperador. A espiritualidade te colocando no topo, te colocando, ó, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu trono. Você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu. Hora de resgatar o seu poder. E olha só, a abundância, o Arcanjo Miguel trouxe na mesa de vocês, no centro da leitura de vocês, a abundância. Gente, tem algo muito promissor para vocês, algo muito bom que vai trazer uma grande abundância. É uma grande vitória aqui. Vocês tendo clareza sobre qualquer dúvida, nada mais fica oculto na sua vida, até para tomar decisões. Aquilo que estava trazendo dúvidas, incerteza e insegurança, agora você já não terá mais. Seja referente ao masculino, seja você esse masculino, seja referente a um movimento que você precisa fazer, a uma decisão, uma ação. A carta da defesa é fim de ficar se defendendo, né? Chega de eu ficar me escondendo. Agora eu defendo minhas ideias, eu defendo minhas opiniões, eu defendo aquilo que eu desejo. Porém, aqui brigas e desentendimentos chegar ao fim. Literalmente, porque agora o momento de vocês é de paz, é de calmaria. Vocês fizeram um bom trabalho, se mantiveram firme na esperança de um dia melhor, de novos caminhos, novas oportunidades. Olha aqui o arco-íris brilhando para vocês e trazendo essa transformação. Principalmente no campo profissional, tá muito favorável isso aqui, gente. Vocês vão fazer algo que vai ser muito bom. A carta da força, a espiritualidade falando para você, ó, resgate seu poder. Vocês nasceram para ser líderes, não só da sua própria vida. Vocês nasceram para comandar, vocês têm oportunidade. A força que estava faltando, a espiritualidade trazendo para vocês. É hora também de você domar os seus instintos. É o equilíbrio, olha lá, o yin e yang. Muito bom. E a purificação. Vocês passando por uma purificação. Aqui que já vem falando para vocês. Olha, tem abundância chegando para vocês. Um momento maravilhoso.
que vai tirar você de todo esse sofrimento. É fim dessa situação que vem trazendo desgaste para vocês. Porém, a carta vai falar, cuidado, né? Porque às vezes você pode estar sendo muito bom, muito generoso com alguém e não é legal, tá na hora de impor limites. Não ceda demais, né? Que às vezes está lutando por uma questão que brigas, olha, existe aqui um confronto, né? Brigas, discussões, e acaba um querendo se defender e no final ninguém ganha essa briga. Então, presta atenção, reflita, respira, analisa, coloque limites, tome decisões da melhor maneira positiva para você, que vai te beneficiar, e segue a tua jornada. Não desista dos teus propósitos, não desista jamais. Vamos ver o que o baralho negro traz aí para vocês. 3 de espadas, olha aí. É fim dessa dor, desse sofrimento. 3 de espadas, ele já vem trazendo essa energia, né? Das perdas que vocês tiveram, dos desgostos. Alguns passaram por questões de separação, por motivos que talvez trouxe perdas para vocês. E agora vocês resgatam isso. 6 de copas. O 6 de copas já fala de situações relacionadas ao passado, né? O 6 de copas, neste deck, ele vem trazendo para vocês sorte inesperada. Tem uma sorte aí para vocês, de forma inesperada, que vai trazer a sua abundância. Uma chave, uma porta, uma oportunidade, algo muito positivo. O 3 de paus. O 3 de paus, ele já vem falando para vocês, é como se você estivesse aguardando, né, resultados. Tem oportunidade chegando, resultados chegando, novas parcerias, novas amizades no seu caminho. Rei de ouros, olha aí. O rei de ouros traz para vocês questões sobre negócios. Vocês muito decididos e ambiciosos, tá certo. Ambiciando aquilo que é de bom para vocês, sem prejudicar ninguém. Quando a gente tem ambição de conquistar algo, quer saber, eu resgatei o meu poder, eu quero a minha conquista. Eu vou em busca da minha conquista. Isso é muito válido. E é isso aqui pra vocês, tá? É isso aqui pra vocês. Rainha de espada no fundo do deck. E a rainha de espada já fala pra vocês, olha. Busque sempre a verdade. Fale a verdade. Porém, ela corta tudo aquilo que impede ela de caminhar. Tudo aquilo, ela olha pro futuro. Ela vai em busca da verdade, ela olha para o futuro, ela corta qualquer impedimento no caminho dela. E isso aqui é válido para vocês também, tá bom? Muito bom essa leitura, hein, cancerianos? E se você já está gostando dessa leitura, não esquece de deixar seu like, deixar seu repar, se inscreva no canal, deixa o coraçãozinho no comentário, isso ajuda muito o nosso canal, faz parte, né, do desenvolvimento do canal. E a Índia fica muito agradecida pela colaboração de todos vocês. Vamos pegar essa que tá viradinha aqui. Arcanjo Raguel, sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrente enquanto eles significam orientação divina. Então faça o exercício do copo d'água, fique em silêncio. Vocês vão ter respostas do universo, vocês vão ter clareza sobre tudo aquilo que vocês vêm buscando. E é isso que eu tenho para vocês. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Gratidão, axé, namastê e house house.